Olá, sou Marcos Canuto, um feliz e inspirado professor. O objetivo desses nossos encontros é abordar determinados temas de uma forma em que o desenvolvimento, a linha mestra, início, meio e fim, sejam apresentados, abordados de forma bem clara. Os formatos dos vídeos, eles são baseados em alguns pontos em evidência, justamente para orientar o desenvolvimento dos temas. Então, a intenção maior é que esses temas sejam apresentados, que provoquem algumas reflexões e, pelo feedback, pelo retorno, que possamos ampliá-los e enriquecê-los. Então, por isso que eu justifico esses temas a partir de alguns elementos. Então, a ideia é uma apresentação inicial a partir de uma breve contextualização, né? A partir de alguns conceitos. Justifico o porquê do tema. Eu apresento questões norteadoras, principalmente situação-problema, porque tudo se movimenta a partir do desconforto, né? Da insegurança, da dúvida de um problema, que é o que nos move, de certa forma, né? É o que nos faz sair do lugar, buscar um algo mais. E hoje, em especial, a discussão vai estar vai ser veiculada a partir de um tema que eu sou encantado, sou apaixonado. Um investigador constante sobre a arte da guerra de Sun Tzu, a partir de Sun Tzu. Então eu vou relacionar hoje dois contextos que fazem parte do meu dia a dia, do nosso dia a dia, né? Que é o empreendedorismo. Então, o que é o empreendedorismo? Quais seriam os princípios, os elementos fundamentais que poderiam relacionar as ações voltadas a princípio para a guerra, né? E as ações estratégicas mais direcionadas às relações comerciais, quando a gente trata do empreendedorismo. Então, inicialmente, o que a gente tem enquanto conceito inicial? Pensando em si, vamos tomar como ponto de partida relações de oposição entre forças. Então vamos entender que, inicialmente, pensando em artes voltadas para a guerra, ações estratégicas militares que foram desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo do tempo, justamente direcionadas em confronto de forças, em ações que pudessem garantir uma maior eficiência de uma estratégia sobre a outra, que pudesse sobrepujar seu oponente. Emprestando esse conceito inicial para o universo do empreendedorismo, enquanto uma capacidade de articular de forma harmônica elementos específicos para aumentar as chances de que determinado projeto seja executado e que tenha continuidade, uma manutenção por tempo mais expressivo, também vai se tratar de uma relação de oposição. Estamos falando de uma ideia que ela precisa seguir de forma interdependente com outros elementos para aumentar as chances de que essa ideia possa se configurar a partir dessa transição de um ponto de partida, de um ponto inicial, que é justamente essa ideia, né? E o que pode garantir que essa ideia, o que deve garantir que essa ideia tome corpo, que ela alcance novas projeções. Eu vou evidenciar alguns elementos com o objetivo de aproximar esses dois conceitos, esses dois contextos. Ideia é um ponto de partida. É preciso que algo lhe inspire, que algo lhe tire da inércia
que algo lhe tire do conforto, da zona de conforto inicial, mas algo que lhe inspire, que lhe movimente, uma ideia que precisa tomar um corpo a partir de elementos com uma estreita relação. Então, o querer, outro elemento em destaque. É preciso querer, e que seja forte, não seja algo momentâneo, imediato, que se prenda ao imediatismo, a um impulso apenas. Algo que continue crescendo, continue sendo alimentado pela relação. Coragem, porque os desafios são muitos, intensos e constantes. É onde também a gente passa a conhecer melhor quem são os inimigos e quem não são. Os desafios, eles servem, eu costumo dizer, nas minhas relações, que eles são importantíssimos. Até mesmo para você saber a força que você tem. Então é preciso, nessa nossa busca de colecionar conquistas, que sejamos desafiados. Até mesmo para a gente se perceber melhor e quais são nossas armas, enxergar melhor nossas capacidades e potencialidades para prosseguir. Então, são determinantes. Os desafios servem também em função da nossa capacidade de reação, nossas condições de reação, em estimular nossa criatividade. Quando somos desafiados, quando os problemas nos encostam na parede, nós podemos contar com essa arma. De um modo geral, nós podemos contar com essa arma. Criatividade. Podemos pensar em uma outra forma de olhar, ou olhar a partir de um ponto, de um outro ângulo, né? Enxergar de uma forma diferente. Então é outro elemento fundamental. Flexibilidade. Porque, por exemplo, eu gosto quando um dos nossos maiores empreendedores, Flávio Augusto, ele fala muito da questão de que ele bate muito como um dos princípios dos trabalhos dele, a ideia de que estabilidade não existe. Então, entra em choque com a nossa formação inicial. A nossa jornada escolar, a nossa jornada de ensino, em relação a certo distanciamento que se apresenta para com o mercado de trabalho, para com as exigências do dinâmico e aterrorizante mercado de trabalho. A princípio, nós não somos preparados para uma inserção no mercado de trabalho de uma forma mais clara, objetiva e menos aterrorizante. Então, por exemplo, ele destaca esse elemento em boa parte das apresentações dele, Flávio Augusto. E aí eu vou estar destacando também outros autores, outros trabalhos com os quais eu tenho me identificado muito. Porque assim, a situação, problema que eu quero destacar aqui é justamente essa questão desse distanciamento. Nós não somos, de um modo geral, e numa maioria expressiva, nós não somos preparados para pensar enquanto empreendedores. De um modo geral, nós somos preparados para sermos empregados, para sermos trabalhadores, em função de uma suposta e falsa ideia de estabilidade. Uma formação adequada e rica, fruto de uma jornada extensa no nosso currículo, para justamente conquistar um currículo que nos permita suposta maior visibilidade, trabalho duro em busca de uma suposta estabilidade. Tá certo. E aí quando nós quando chegamos a um determinado momento em que a gente quer aplicar os
conhecimentos adquiridos ao longo desse processo, aí vem as reais dificuldades, ineficiência para atuar, pensando a relação de aplicação de determinadas estratégias, determinados sistemas, propostas e etc. E a dificuldade que essa ideia inicial passa a ter para tomar novas proporções e que um retorno que nos permita satisfação, alguma satisfação em função desses longos anos de investimento. E aí eu destaco algumas obras, alguns autores que eu, nessa nossa jornada, e aí para esse ponto da nossa discussão, eu destaco a necessidade de correr atrás. A gente não tem tempo para onde está o óleo. A gente não tem tempo para zona de conforto. Alguns trabalhos como Os Segredos da Proposta Irresistível de Renato Hirata, alguns trabalhos como o de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece, como já falei, Flávio Augusto, Inflexão, por exemplo, Os Segredos da Proposta Irresistível de Renato Hirata, A Arte da Guerra de Sun Tzu, que eu vou falar um pouco mais, desenvolver um pouco, de forma bem objetiva, sobre alguns capítulos que orientam a obra de Sun Tzu. Ainda hoje aplicáveis de forma eficiente e que orienta uma parte expressiva dos trabalhos de grandes empreendedores, mesmo que não sejam citadas diretamente pelos meus estudos, eu reconheço muitos princípios em comum. E por que estou destacando esses trabalhos? Porque pensando em alcançar essa condição de se pensar, de se entender enquanto empreendedor, de conquistar essa habilidade para harmonizar de uma forma diferenciada princípios que sejam traduzidos em mudança de comportamento, e aí eu pude identificar que nesses trabalhos, desses autores, muitos princípios estão muito próximos. Eles compartilham, de um modo geral, pensando no sujeito capaz de realizações marcantes que realmente lhe permitam projeção, que permitam retorno financeiro expressivo. Então tem princípios em comum. Trata-se de quase que um mesmo padrão de comportamento que é entendido, estudado, identificado a partir da ideia de compartilhar esses princípios desses autores, de grandes empreendedores. E aí eu vou destacar, pessoalmente, o papel fundamental da relação entre pais e educadores. Aí eu destaco também o trabalho de Samitiba, Pais e Educadores de Alta Performance. Ele vem também, as discussões desse trabalho são iniciadas a partir dessa relação entre pais e educadores. Então, trata-se de uma ação conjunta, assim como os empreendedores, para alcançar novas projeções, é preciso, porque um sujeito só não dá para alcançar, para dar conta de tanto conhecimento desenvolvido ao longo da história, etc. Então, as parcerias, elas são fundamentais, seja para a guerra, destacadas, por exemplo, na obra de Sun Tzu, sejam para as relações comerciais. Então, a partir desses vários princípios, desse destaque para a relação entre pais e educadores, que eu me identifico muito com esse tema, eu tenho escrito alguns trabalhos, iniciado alguns trabalhos a partir desse foco, e aí vem umas sugestões para reflexão a respeito desse distanciamento que existe entre a nossa capacitação, a nossa formação e a condição necessária para
para sobreviver, para se manter e pensar em projeções contínuas em relação ao que as nossas ideias, projeções, etc. E aí eu acrescento um outro elemento que é também identificado por esses autores, resiliência, que é um conceito emprestado da física, né? Que é essa condição nossa de, quer dizer, é para ser nossa, né? De resistir, de suportar, de manter nossa forma inicial, por exemplo, essa ideia inicial, mesmo diante de tamanha pressão, de tamanhos desafios. Então, outra questão importantíssima é essa resiliência. Essa flexibilidade, né, para você, subentende-se, superar essa falsa ideia de estabilidade, para você acompanhar, porque o tempo todo as coisas mudam. A nossa formação, isso também foi um dos pontos, dos elementos de destaque da obra de Kiyosaki, a respeito de que a formação que nós tivemos, você conclui, digamos assim, essa jornada inicial, e você já está defasado. Então, uma formação, de um modo geral, engessada, que tem uma proposta muito clara. Então, não necessariamente ela está de acordo com as exigências do mercado dinâmico, pensando em cada momento histórico, todos os ajustes, as transformações em termos de contexto cultural, social, político, econômico, um processo muito dinâmico. E agora, com maior acesso à informação, é que a velocidade passa a ser mais expressiva. E aí eu lembro também de uns trabalhos de Bauman a respeito dos conceitos de sólido e líquido, dos existencialistas Sartre e sua companheira Simone de Beauvoir, a respeito dessa, o que me chama a atenção é justamente essa ideia de a troca que nós fizemos de segurança em termos da partilha de conhecimento, evidenciada desde a época dos primeiros filósofos, dos socráticos, por exemplo, uma evidência como Sócrates, Platão e Aristóteles, a respeito de o conceito que eles tinham inicialmente da importância da informação, do conhecimento, né? De que os filósofos seriam os maiores e mais capacitados a atuar em setores de administração social, de educação, etc. E aí, essa ideia, houve uma reviravolta com certo destaque para a modernidade, né? A transição da Idade Média para a modernidade, nessa ideia de progresso, que aí muita coisa entrou em choque. Então esse conceito de que conhecimento é a nossa maior arma, ao longo da história, por exemplo, também tem assumido diferentes patamares de importância. Se no início os detentores do conhecimento eram os mais indicados, qualificados para assumir determinados postos em termos de organização social, política da nação, assim, inicialmente pensando que seriam os filósofos, ao longo do processo nós tivemos uma relação que foi ajustada a cada momento histórico, né? E aí a gente tem que a ideia de progresso a partir desse trabalho duro que foram e hoje ainda, infelizmente, orientam, né? Servem ainda de molde para essa nossa ideia de projeção, de progresso a partir de trabalho duro, de busca de conhecimento, etc., de uma jornada expressiva no ambiente escolar. Ela muitas vezes entra em choque com o que é necessário, qual é a nossa condição, qual é a formação necessária para responder de uma forma mais eficiente no mercado de trabalho. E agora, assim, novamente essa questão do destaque dessa relação entre a arte da guerra e o empreendedorismo, usar como exemplo prático
um combate real, uma oposição direta entre duas forças. Então, no combate real, nós temos uma associação que também tem que se estabelecer de forma interdependente e harmônica entre vários elementos. Então, é preciso que exista uma série de informações que vão orientar as estratégias para cada etapa desse processo, desse combate, desse confronto real. Assim como o xadrez, por exemplo, né, que tem as estratégias de formações, pensando no início, que ela favoreça um bom desenvolvimento do meio, e pensando em si, no final, as estratégias voltadas também para o final do jogo. E aí o detalhe, assim como o contexto social, nós temos eventos dinâmicos, eventos que mudam, não existe justamente essa estabilidade, assim como o combate. Estamos falando de oposição a outra força, que da mesma forma tem seus conceitos, suas ideias, suas estratégias. E aí um dos elementos importantíssimos, na verdade vamos entender que cada elemento tem sua importância. E pensando nessa forma de harmonizar esses elementos, uma forma diferenciada de conexão, isso vai aumentar ou diminuir as chances de vitória ou derrota. E, por exemplo, a máxima de Sun Tzu, né? Conhece a si e ao seu oponente, determinará vitória ou derrota. E aí, como é interessante certa incoerência. Nós temos um maior acesso à informação. Por exemplo, o celular, vamos pensar como uma biblioteca de um acervo extraordinário e também em constante reconfiguração e renovação, e ali na palma da mão de fácil acesso. E como toda e qualquer arma, ela pode ser bem ou mal utilizada. Né? Para concluir esse nosso encontro, eu vou estabelecer um paralelo entre duas obras: A Estratégia do Oceano Azul e A Arte da Guerra de Sun Tzu, A Arte de Desembanhar a Espada. Enquanto divisor de águas, vou usar como exemplo Cirque du Soleil, que é uma das referências dos estudos que orientaram o desenvolvimento da obra da Estratégia do Oceano Azul. De modo geral, estamos falando de oposição de forças, mas nesta obra existe um conceito muito generalizado e mais tradicional da relação de oposições entre empresas, entre concorrentes, que seria o Oceano Vermelho, baseada em tentativa de tomar, de assumir determinado mercado, né, a partir de uma leitura básica em termos de quem são os concorrentes, as atuais tendências do mercado, pensando nessa relação de empresa, produto, clientela, etc. E aí vem, como estratégias muito comuns, muito básicas, a questão de preço para justificar, e aí vem os descontos, etc, etc. Isso de uma forma muito pontual. Agora, o destaque, o ponto em questão é justamente como criar um mercado novo. O conceito de inovação, ela parte, e é o que, de uma forma superficial, o conceito, ele gira em torno de uma forma diferenciada de você articular determinados elementos. O ponto de você estabelecer uma valoração diferenciada para o seu produto. Você está criando um novo mercado, um novo nicho. Então, os estudos, uma qualificação específica vai permitir que você conheça o seu cliente, o seu mercado, com outros olhares. Então, a forma como você vai administrar as questões que orientam, que alimentam, que nutrem sua relação de mediação entre produto e cliente, ela assume outra leitura, outra projeção.
na arte da guerra, quando a gente pensa no estudo dos princípios que orientam essa relação de oposição, essa relação de preparação alimentada por informações, por isso, em comum, a necessidade de uma qualificação especial, de uma qualificação diferenciada. Então, assim como para a arte da guerra, existem princípios, existem etapas a serem desenvolvidas e etapas interligadas, uma prepara a outra. Então, a fase inicial de autoconhecimento, de qualificação necessária para, do maior volume de informações que permitam uma projeção, uma relação exequível entre valor inicial, valor real, para o valor ideal, trata-se de uma relação interdependente entre essas etapas, alimentada pelos elementos inicialmente citados, né? A qualificação, o desenvolvimento das competências desses sujeitos, as parcerias. Na arte da guerra, por exemplo, ele destaca o papel do espião. Então, do sujeito que busca trazer uma leitura, fazer uma leitura mais ampla e precisa e possível do seu oponente, do mercado, do campo de combate, no caso da arte da guerra, etc. Assim eu encerro esse nosso encontro com essas duas obras em comum, e no trabalho de Kiyosaki, de Pai Rico e Pai Pobre, quando ele ainda é criança, ele começa a expressar certo desconforto, no sentido de que seu pai, com uma alta qualificação, não tinha o retorno financeiro que o pai do amigo dele, o pai do melhor amigo dele tinha. E aí ele começou a colocar em questão, opa, formação, não necessariamente, eu não entendo isso, mas isso está me gerando certo desconforto. Como é que eu faço, pai? E aí quando o pai o orienta, tá certo, procure o pai do seu melhor amigo. Por quê? Porque ele é empreendedor. Então uma das questões determinantes desse processo é a mudança de comportamento. Quais são os elementos, quais são os caminhos necessários para você se entender, se perceber enquanto empreendedor, se perceber enquanto estrategista diferenciado, seja para um confronto real, no caso das artes voltadas para a guerra, assim como as relações comerciais. E lógico que esses princípios, eu ainda acrescento e reforço, que muitos desses princípios eles podem ser aplicados a quaisquer relações, desde relações afetivas, as relações comerciais, educacionais, em todos os contextos. E aí a sugestão, a orientação é: intensifique essa sede por informação, por conhecimento, mas uma informação que ela esteja de acordo, ou mais próxima possível disso, do seu contexto atual. Na verdade, deveríamos ser preparados, e há uma certa tendência nesse sentido, de que a nossa formação ela esteja mais de acordo com o contexto em que nós nos encontramos. Assim, eu reforço que os nossos encontros, eles, além dessa intenção, e eu fico muito feliz se eu tiver conseguido alcançar isso, né? Provocar novas reflexões e talvez mudanças de atitude, principalmente isso, como um dos papéis do professor, é que a gente vai estar tendo a oportunidade, a partir desse retorno de vocês, de ampliar determinados temas que tenham chamado a atenção, enriquecer a partir dessa troca de experiências e de informação. E assim os temas que eu venho preparando, os temas que eu tenho certa identificação, eu agora entrego a vocês para que o retorno possa permitir crescimento de ambos. Sempre aquela ideia da corrente do bem, para que cresçamos juntos.
Então, muito obrigado por mais essa oportunidade e um abraço.